Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, desde já meu abraço caloroso a todos vocês. Vamos direto ao ponto. Vocês conhecem a tia Carmen. A tia Carmen, assim como o tio Luiz, aliás, há dois tios Luizes neste recinto, sobre o qual comentaremos. Há o tio Edson, há o tio Alei, este é demais. Há o tio Flavinho, Dinês, quem mais há lá? Há o tio Andrezinho, há o tio Cris. É um lugar muito especial, formidável até. Mas vamos falar só sobre a tia Carmezinha. Bom, há uma tara nesse momento no Brasil, infelizmente encampada principalmente por pessoas que têm grande fatia de poder nesse momento. São os sinais dos tempos. A tara é amordaçar as redes sociais. A doutora Carmen Lúcia, ministra já há vários anos do Supremo Tribunal Federal, inconfessavelmente, ou melhor, inegavelmente, uma senhora que tem assim, simpatia pelo pessoal que está aí no poder. Aliás, ela própria está no poder. Ela é uma das ilhas do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram, no final de 2022, naquele episódio sobre a Brasil Paralelo, né? Um documentário da Brasil Paralelo iria estrear, mas a Carmen Lúcia, lá no TSE, foi uma das juízas no TSE que disse: olha, vamos impedir que esse documentário estreie. Não é censura prévia. E se for, é só uma vez. É só uma vez, é só dessa vez, é pelo bem da democracia. A mesma Carmen Lúcia, se você tem tico e teco, eles estão vitaminados minimamente. Se você não está uma memória assim de peixe completo, você há de lembrar que lá atrás, essa Carmen Lúcia que censurou previamente a liberdade de expressão e tudo mais, no caso da Brasil Paralelo, lá atrás, em outra ação, onde ela foi relatora, uma ação que falava, a ação, salvo engano, foi encampada por Chico Buarque, alguns artistas que queriam proibir as biografias não autorizadas no Brasil, sobre eles, porque essas figuras, elas gostam de obter os prós, né, de serem figuras públicas, mas o ônus, ou seja, a coisa de... né? Lá a Carmen Lúcia, ela se posicionou como relatora contra essa censura prévia, no caso das biografias não autorizadas. A famosa frase em que Carmen Lúcia, à época até o Augusto Nunes era fã da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia disse, lembrando o cancioneiro musical popular, disse: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Ei, Carmen Lúcia, somos agora 200 milhões de pessoas que pelo menos mentalmente estão pensando, pelo menos parte desses 200 milhões. Cala a boca, já morreu, doutora Carmen, quem manda na minha boca sou eu, poderia dizer o Brasil inteiro em uníssono. Quanta gente que vestiu a fantasia do Fernando Henrique. Lembram da frase atribuída a Fernando Henrique? Esqueçam tudo que eu escrevi quando entrou no poder, não é? Esqueçam tudo que eu escrevi quando eu era um mero doutor sociólogo. Tem muita gente que colocou também a carapuça do Fernando Henrique e como que dizendo, esqueçam tudo que eu disse, tudo que eu votei, tudo que eu decidi, tudo que eu falei, né? Tanta gente que se transformou, né? O próprio Além de Moraes, nos seus livros e nos seus votos, sobre várias matérias que, nos 2 primeiros anos dele no Supremo, depois já no momento Bolsonaro, ele passou a estar decidindo de maneira diametralmente oposta, né? Pois é.
A Carmen Lúcia agora ela está encampando, cada vez mais vocalizando esta tara de amordaçar as redes sociais. Todos os problemas da democracia, segundo essas pessoas, são as redes sociais. Vejam, a Carmen Lúcia não olha para o ladinho, para a cadeira ao lado lá no Supremo. Ela não olha, ou se olha, não se incomoda. Acho que ela não se incomoda. Quando o atual presidente do Supremo, ele agora é atual, mas na época não era ainda presidente do Supremo, o Luiz Barroso disse lá na Uni: nós derrotamos o bolsonarismo. Um juiz derrotou alguma coisa, um juiz que não é imparcial. E ainda colocou outros no meio, a primeira pessoa do plural, nós. E está por aí mesmo, está aí, gazeleando por aí, borboleteando por aí o Barroso, nada atascou. O Barroso, que já havia dito tantas coisas, perdeu o mané. O Barroso, que já havia dito lá em Harvard: nós temos um inimigo comum, Tabata do Amaral, devemos nos unir. Um juiz com inimigos em comum. Se isso é juiz, eu não sei mais o que é cavalo, o que é abacaxi, o que é joaninha, o que é sanduíche de presunto. Está aí. Emparcelou-se tudo. Ela não se incomoda com essas coisas, ela se incomoda com as redes. Com as redes. Aí este homem, como eu poderia chamar Barroso, né? Um brutamontes do judiciário. Porque alguém que chama o contribuinte que lhe paga de mané, desrespeitoso, e aquele cidadão, vocês se lembram daquela vez, não vinha falando nada demais. Ministro, o que é que o senhor acha daquilo? O que é que você acha disso? Ele ofendeu pesadamente todos os manés, desculpa, todos nós. E derrotou o bolsonarismo. Como derrotou, doutor? Não, mas é o ativismo judiciário. O próprio Barroso disse: não, faz tempo que o judiciário deixou de ser apenas um órgão julgador. Hoje é um órgão político, então é GOC. Então é GOC. Eu tenho dito, todo ativismo judiciário é um GOC. Por quê? Porque se exorbita, porque passa a fazer algo que é contrário à Constituição. A Constituição diz que os três poderes, cada qual tem o seu cada qual, se complementam de maneira harmônica e independente. Não é? Quem sabe um pouquinho de direito constitucional aqui sabe. Todos os poderes, cada qual tem a sua função principal. Eventualmente, para fazer o jogo dos freios e contrapesos, eles podem também complementar o outro em alguma medida. Na medida certa. Ativismo judiciário é quando o poder judiciário se exorbita e passa a garfar partes essenciais desses outros poderes, dos outros parlamentos, o poder legislativo e o poder executivo. E isto é antidemocrático. Não, mas é para salvar a democracia, entenda. E o problema todo está nas redes, não nos Barrosos, nem nas Carmens, nem nos Gilmares, está nas redes, nem nos Aleis, os problemas estão nas redes, não é? E é o que eu tenho chamado de tara pelo cabresto digital. Essa expressão nem é minha. É interessante. Mas parece que, na verdade, por detrás de tudo isso existe uma super engrenagem querendo, na verdade, colocar sobre a população brasileira um cabresto judicial. Um cabresto judiciário. Olha que interessante. O Portal Metrópole está trazendo o seguinte: ela é a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, hein? A Carmen Lúcia. Portal Metrópole diz: eleição, 2 pontos. Carmen, eu acho interessante, né? Porque a mídia, do consórcio de mídia, tratam a Carmen Lúcia como uma intimidade, uma falsa intimidade estranha, né? Chama de Carmen. É uma ministra de Estado, não? Chama pelo nome e pelo sobrenome. Não é minha íntima. Carmen.
prega liberdade. Olha que coisa, gente. As pessoas estão surpreendidas, que as pessoas estão assim estupefatas, sem entender, por exemplo, as frases do Barroso. O Barroso disse: não se pode pensar em impeachment de ministro do STF, porque isso seria como expulsar um jogador do jogo, um jogador do campo. Um jogador que desobedece regras tem que ser expulso. É medida de lídima justiça, de obediência à regra. Porque senão o jogador vai estar dando voadora nos outros, não pode. Então ninguém entendeu essa frase do Barroso, né? A outra frase do Barroso: nós vamos recivilizar, olha que arrogante, vamos recivilizar a democracia. Os 200 milhões de brasileiros, nós precisamos recivilizar o Barroso, né? Podia bem dizer isso também. Agora vem essa frase da Carmen Lúcia. Carmen diz, ela prega a liberdade de escolha do eleitor, ela prega a liberdade de escolha do eleitor nas eleições, né? Contra o cabresto digital. Ela está chamando de cabresto digital, é como se ela está defendendo que a existência, que existe forças ocultas e pouco honestas que encabrestam o público, colocam o público dentro de uma bolha digital, sei lá, de direita, extrema direita, não sei o quê, né? E que isso ameaça a democracia, né? E que isso ameaça a liberdade de escolha do eleitor. Vou dizer uma coisa, senhora. O que ameaça a liberdade de escolha do eleitor é alguém suspender uma rede social sem o devido processo legal, né? Sem estarem presentes os requisitos para a concessão de qualquer medida cautelar que limita, mesmo que provisoriamente, os direitos individuais das pessoas e até direitos coletivos. O que limita a liberdade de escolha do eleitor, dona Carmen Lúcia, é até esta hora o Twitter, o X agora, está a poucas horas das eleições e já está há 2, 3 semanas fora do ar no Brasil. Isso é uma esculhambação, isso limita a liberdade do eleitor. O que limita a liberdade do eleitor são essas cassações até de direitos políticos que vêm ocorrendo sem fundamentação plausível desde 2022 e até antes. O que limita a liberdade de escolha do eleitor é a censura prévia que se está fazendo e se fez, inclusive num passado recente, com o seu beneplácito, no caso do documentário da Brasil Paralelo. Essas coisas é que limitam a liberdade do eleitor e muito mais. E a senhora querer dizer que existem pessoas que estão colocando cabresto, querem colocar cabresto digital. Eu acho que quem quer colocar cabresto digital nas pessoas é quem está defendendo de maneira tão obsessiva, obcecada, aquilo que vocês chamam de regulação das redes sociais. Praticamente todos os 11 ministros só falam disso. O Lewandowski, que agora está no Ministério da Justiça e Segurança Pública, só fala disso. O Arthur Lira, atual presidente da Câmara, por pouco tempo até, só fala nisso. O Pachecozinho, presidente do Senado, só fala disso. Podem olhar. Os grandes veículos de comunicação adoram essa ideia de regulamentar as redes para voltarem a dominar o discurso, o debate nacional. Para mim, cabresto digital é isto. É você limitar, sem fundamentação, como se pretende, limitar o debate das pessoas nessa grande ágora, ou seja, nesta grande praça de debate virtual que se tornaram as redes sociais. Mas não é censura. E se for, é só por um tempo, para salvar a democracia. A presidente, não sei se ela gosta de ser chamada de presidente ou presidenta, eu vou chamar de presidenta. A presidenta do TSE, Carmen Lúcia, abriu nesta sexta-feira, 4 de outubro, o programa de convidados internacionais para acompanhar as eleições municipais. A presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra, é o costume de falar, ministra Carmen Lúcia, abriu, não sei o que, tá. Diante de observadores de países como Gana,
Carmen Lúcia falou das eleições no Brasil. Falou das caixas mágicas usadas no país pela primeira vez em 96, eu diria desafortunadamente. Dos desafios da era digital e de como a justiça eleitoral tem trabalhado para possibilitar o voto livre do cidadão. Como diria a Janja, a doutora Carmen Lúcia, o voto livre, diria a Janja, dos cidadãos. O Brasil está abrido, diria a Janja, a democracia. Durante o discurso à comunidade internacional, que ficará no país até 6 de outubro, para o primeiro turno das eleições municipais, a Carmen Lúcia ressaltou que o pleito na era digital apresenta desafios, mas também grandes possibilidades. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vocês duvidam que apresentam grandes possibilidades? Carmen Lúcia lembrou como a tecnologia melhorou o processo eleitoral no Brasil, mas ressaltou as inúmeras batalhas contra a desinformação, olha aí a tara da regulação das redes sociais, e a luta do direito para manter a liberdade de escolha do povo brasileiro. Por favor, doutora Carmen Lúcia, por favor, continue lutando para manter a liberdade, manter ou para devolver, não sei mais, a liberdade de escolha dos brasileiros. Essa sim é uma luta que vale a pena, isso eu não tenho dúvida, não é? É isso. Aí a Carmen Lúcia, como seus asseclas, continuam dizendo que as redes sociais confundem o juízo das pessoas, né? Porque somos todos crianças, né? Abobalhados, né? Precisamos desses paizinhos e mãezinhas para falar, vá para aqui, pense isso, não pense aquilo. Em resumo, essa gente defende o cabresto digital, porque essa gente sim nos encara e encara o povo como gado. Isso é muito pretensioso, muito arrogante e não é nada de democrático. Deixe seu like, compartilhe, se não é inscrito, considere se inscrever. Se inscrito, confira sua inscrição todos os dias. Considere também nos acercar, ficar mais próximo do canal. Vá até a aba Seja Membro e se torne membro deste canal. Até a próxima.